surgiu um assunto pertinente que eu creio que vai nos ajudar. A gente, na quaresma, principalmente, a gente tenta se aprofundar mais nas coisas assim, ouvir mais pregações, né? E esse assunto é sobre um assunto que é um pecado que a gente deve sempre lutar, mas infelizmente a maioria das pessoas hoje já acha que não é pecado, ou muito é uma coisa muito leve, que é o pecado da fofoca. Fofoca é um nome popular, né, que a gente diz, mas na verdade são dois pecados, que é a calúnia e a maledicência, e que eles se enraizam em outras coisas que podem até piorar, né, a situação. A calúnia é algo mais fácil de você discernir, né? Até em certos casos a calúnia chega até a ser crime, né? A calúnia é o ato de você inventar alguma coisa, uma mentira, para prejudicar alguém. Isso todo mundo sabe discernir. O problema maior é que mesmo que a pessoa se arrependa de ter feito uma calúnia, o estrago que ela faz é muito grande para outra pessoa. Se a gente se arrepender, Deus sempre é misericordioso, né? Se a gente pedir perdão, mas só que a gente tem que refletir muito no que vai fazer, porque o estrago que ele faz é muito grande. Conta-se uma história que o santo São Francisco de Sales, uma vez ele recebeu a confissão de uma pessoa que tinha feito uma calúnia. Perdoou, né, porque a pessoa se arrependeu, mas pediu para ela fazer uma penitência assim, pegou esses travesseiros antigos, cheios de pena, né? Falou assim: agora você vai pegar esse travesseiro e vai espalhar pelas ruas até chegar na sua casa. Depois vai voltar da sua casa catando todas as penas. Aí a pessoa falou: não tem condição não, o vento vai espalhar, eu não vou conseguir juntar tudo. Aí ele fez isso para dar um exemplo aí. O que acontece, né? Não tem como você reparar tudo, mesmo que você faça esforço, às vezes é difícil, até quase impossível você reparar o dano que você fez com aquela calúnia, né? Ou com a maledicência, que eu vou explicar um pouco mais depois. Só para exemplificar, igual esses dias a gente tem visto muito falar nos cardeais da igreja, né? Porque é a eleição do novo Papa. Por causa disso, eu relembrei uma história que aconteceu há poucos anos, depois de 3 ou 4 anos, um cardeal, o nome dele é chamado George Pell, ele é australiano. E lá na Austrália é um país muito secular, uma mentalidade muito ateia. Mas ele era um cardeal que defendia os princípios da igreja com muita força, então ele foi muito atacado através de calúnias, das mídias, de tudo inventaram crimes para ele, para manchar a imagem dele. E foi tanto, né, que ele foi tão massacrado por causa disso que a saúde dele foi decaindo até ele falecer. Aí depois que ele faleceu, a justiça falou que era tudo mentira, era tudo invenção. Mas aí o tamanho do estrago que fez com a imagem dele, com as pessoas que eram os fiéis, né, que seguiam ele com a graça de Deus, hoje ele está na graça de Deus, né, que ele era um homem muito bom. Mas e o estrago que fizeram com a imagem dele é praticamente irreversível, né? Essas pessoas que fizeram vão ter que pagar muito sério a Deus. E passando para outra, né, que é uma coisa mais sutil, que é a maledicência, né? Maledicência, o nome já é dizer mal. É quando eu falo uma coisa, a calúnia, se a calúnia é inventar alguma coisa, a maledicência é dizer algo que existe. Dizer um mal de outra pessoa. É quando eu vejo uma pessoa fez isso, fez aquilo, mas não tem sentido você contar aquela coisa para frente. Às vezes as pessoas falam muito assim: eu contei isso, mas fulano fez mesmo, todo mundo sabe disso, mas isso também é errado. Porque não tem nenhum sentido de caridade. Isso, às vezes a gente diz que é para ajudar, mas não é ajudar nada. A gente sabe que no fundo é só para aquele prazer de contar alguma coisa errada que a pessoa fez. Porque toda vez que a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada, se a gente fica só reparando naquilo, é um modo de se dizer que a gente é melhor que ele. Internamente é um orgulho de se achar melhor que outra pessoa. Um padrão de a gente ver muito bem como isso é errado se tem uma passagem bíblica conta-se, né, que Noé, o construtor da arca, uma passagem que ele bebeu muito vinho, ficou bêbado e caiu nu.
os filhos dele vieram e cobriram ele. Os filhos dele saíram contando para frente o que o pai tinha feito. A gente tem que levar esse padrão para a nossa vida. Se a gente viu alguém fazendo alguma coisa de errado, não é contar para frente, mas se não tem nada para falar, então não fala nada. E esse padrão que os filhos de Noé fizeram com ele é o padrão que a gente tem também. Por exemplo, se a gente sabe, por exemplo, que os nossos pais fizeram uma coisa de errado aos filhos, você não sai contando para o mundo afora. A gente tem que levar esse padrão para qualquer pessoa, porque a gente é irmão. Filho de Deus é irmão, então. É os mesmos padrões que a gente tem com a nossa família, que a gente não conta as coisas de errado que fizeram, a gente tem que ter esse padrão também. Porque deixa de ser um ato, não contar é um ato de caridade, né? E tem outra, esse pecado ele pode aumentar um outro pecado chamado murmuração. É quando eu conto aquilo que eu vi de errado com a intenção de destruir uma relação. Por exemplo, tem o fulano e o Beltrano são amigos, mas sei lá porque eu não gosto da amizade daquele. Então eu chego para um e conto todos os defeitos que a pessoa fez com a intenção de destruir aquela relação de amizade, ou seja, outro tipo de relacionamento. Então isso aumenta mais ainda o pecado, né? E uma coisa também que a gente chama da complacência. Ser complacente é quando você vê uma coisa errada, você tem condição de melhorar aquilo, não faz, é uma omissão. É que às vezes as pessoas falam, é o fulano que está falando comigo, eu não tenho nada a ver. Você não tem nada a ver com o ato dele falar, mas você tem a ver se você for complacente. Se você for complacente. Então, se a pessoa você literalmente começa a te contar fofocas e você fica só guardando aquilo ali, você também está recebendo aquilo ali. E acho que todo mundo já reparou, né? O fofoqueiro, ele capta bem as pessoas que gostam de ouvir fofoca. Ele vai atrás daquelas pessoas e ele sabe quem não gosta e não vai atrás dele. Porque sabe que a pessoa vai ser complacente e ficar ouvindo aquilo ali. É a mesma coisa, por exemplo, é o mesmo padrão da família. Se alguém começa a te contar a fofoca da pessoa da sua família, você vai cortar logo o assunto. Então é nosso dever cortar o assunto. Na verdade, o dever maior era instruir aquela pessoa. Meu amigo, você está fazendo um negócio que ofende a Deus, você não devia fazer isso. Mas se você não tem coragem ainda de fazer essa instrução, pelo menos corta o assunto. Sai fora do ambiente, corta o assunto. Às vezes a gente está num ambiente, por exemplo, você está num ambiente de muita gente, tem dois falando um negócio ali. Tenta desviar sua mente para outra coisa. Se você ficar alimentando aquilo, só vai fazer mal, né? Mas a gente pode pensar, mas eu vi um fulano fazer um negócio errado, eu vou falar aqui para ajudar o outro. Existem casos mesmo que a gente vê alguém fazendo um negócio errado e vai falar para o outro para tentar ajudar. É muito difícil discernir isso, porque é um limite muito fino, assim, uma linha muito fina entre o ajudar, né, fazer querer a caridade, e o simples julgar, né, de só contar para frente porque acha. Mas dois padrões que a gente tem que usar para ver se é certo falar que se aquilo vai fazer um bem para o bem comum, né, bem da sociedade, ou um bem para aquela pessoa em si, uma coisa grave. Para dar um exemplo acontece muito na época da política. Fulano chega, vou votar num candidato porque eu acho que ele é honesto. Mas você sabe que a pessoa não é honesta. Mas não é que você não sabe por ouvir falar. Não, você viu ele fazendo uma coisa errada, que ele não é honesto, por exemplo. A pessoa chega, vou votar no fulano porque eu acho que ele é honesto. Mas você sabe que ele não é porque ele tentou te vender voto, comprar voto, ou você viu ele comprando voto de outra pessoa. Então você sabe que o outro candidato não é honesto, você sabe por fato, você viu acontecer alguma coisa. E isso é um bem maior porque você está tentando que um candidato desonesto não entre no poder, porque a gente sabe o quanto desgraça acontece quando políticos desonestos vão para o poder. Outra coisa, uma coisa mais, por exemplo, você vê um filho de um amigo ou um conhecido andando com uma pessoa que é mau elemento, mas você sabe por provas que aquela pessoa mexe com coisa errada. Aí é um dever, fulano, eu sei que ele faz negócio. Então, se cuidado quando vir seu filho andando com ele, toma cuidado. Então, isso aqui, você está pensando num bem maior.
E é muito difícil discernir isso. Então, se você está passando por uma situação que é uma situação que parece grave, que você conta ou não aquilo que está acontecendo, reza, pede a Deus, intercessão do anjo aguarda. Tem certos casos que é muito grave, é até bom conversar com o padre. Ó, eu descobri uma situação assim, eu não sei se eu conto para fulano de tal, porque envolve ele. Então, vai, conversa com... Vai ter esse discernimento. É melhor ter um discernimento do que cometer esse pecado. Às vezes a gente tem a tendência de pensar muito assim, todo mundo faz, não vou fazer também, porque... Mas só que o todo mundo não é padrão. Se a gente se diz cristão, nosso padrão é Jesus, né? Então a gente tem que seguir o que ele quer que faça. E Nossa Senhora, os santos. Então a gente está começando um mês de maio, que é o mês de Nossa Senhora, né? A gente tem mais ainda buscar olhar para ela como exemplo. Pensar, será que Nossa Senhora faria isso? Por exemplo, Nossa Senhora ficou com Santa Isabel ajudando ela, convivendo com ela. Imagina que tipo de conversas eram as conversas de Nossa Senhora com Santa Isabel. Com certeza não era fofoca, nem falar mal dos outros, nem nada. Eram conversas sadias que edificavam. Então a gente tem que discernir bem o que a gente está conversando, o que a gente está ouvindo, com quem a gente está conversando. Uma opinião pessoal, assim, eu acho que se você tem convivência com pessoa que você sabe que ela não está com muita intenção de mudar aquela fofoca dele, acho melhor a pessoa se afastar, porque aquilo vai te prejudicar. E se a pessoa te conta fofoca, você sabe que ela vai contar coisa da sua vida para os outros. Então, isso é uma coisa muito... Então, o fofoqueiro vai tanto te falando que você começa a contar coisa da sua vida. E se ele te conta a vida dos outros, com certeza vai contar o que você conta da sua vida para os outros. Então, isso é um bem para... Isso é uma descrição, né? Então, isso que eu gostaria de comentar sobre hoje, né? Uma reflexão. Isso eu sempre comento sobre a questão da confissão. Às vezes a gente tem a regra da igreja é confessar-se pelo menos uma vez por ano. Mas a gente tornou isso uma regra, tornou-se pelo menos uma regra de uma vez por ano. A gente deve se confessar com frequência, principalmente quando a consciência tem alguma coisa grave incomodando. Então, até essa coisa da fofoca que a gente acha que não é pecado, ela é sempre pecado. Às vezes ela vai variar se é grave ou não, né? Mas se a nossa consciência acusa, né, que a gente deva sempre buscar a confissão para voltar à amizade com Deus.